Depois de decidir casar, o meu inimigo jurado, o Ricardo, apanhou um voo de 20 horas para vir gozar comigo cara a cara. Não disse que nunca se casaria. Finalmente cansou-se da solidão, pois não. É do conhecimento geral que estamos em desacordo, irreconciliáveis. Mas eles não sabem que eu e o Ricardo tivemos um relacionamento secreto durante 3 anos. E o Ricardo não sabe que tivemos um filho. O Ricardo voltou para casa. Soube da notícia num jantar. No final, tudo o que precisava de ser discutido já tinha sido discutido. Todos perderam o ar pretensioso e a conversa tornou-se mais casual. Uma pessoa ficou espantada, perguntando-se se o playboy tinha finalmente acalmado. Será que planeava assumir os negócios da família? Outro zombou e abanou a cabeça. Eu perguntei-me. É difícil mudar a própria natureza. Talvez só se tivesse aborrecido no estrangeiro e voltado para se divertir. No meio da conversa, alguém olhou para mim e perguntou, lembro-me, o Sr. Marcos era um antigo colega de turma dele, certo? A atmosfera acalorada acalmou subtilmente. Perante uma teia de olhares entrelaçados, apertei o meu copo de vinho com mais força e respondi calmamente, pois, fomos colegas de turma na faculdade. O homem, alheio à situação, continuou animado. Na verdade, também sou colega de turma. Nessa altura, o Sr. Marcos e o jovem Sr. Ricardo eram grandes nomes no campus. Eram sempre vistos juntos e tinham uma relação muito próxima. Juntos. Muito próximos. Todos ficaram em silêncio, mas os seus olhos moviam-se de um lado para o outro no ar silencioso. Finalmente percebeu que algo estava errado e abrandou o ritmo de fala. Alguém interveio para apaziguar as coisas, salvando o recém-chegado. Isso é coisa do passado. Tu próprio o disseste, agora são o Sr. Marcos e o jovem Sr. Ricardo. Já não estamos na mesma página. Perante a sua estranheza, franzi os lábios e sorri. Lembras-te bem. Naquela altura, ele e eu, éramos realmente bons amigos. Mais tarde, discordaram sobre as respectivas posições, tornando-se irreconciliáveis. Isso também era verdade. Mas ninguém sabia que, desde o tempo que passámos juntos na faculdade até aos dias e noites no mundo dos negócios, estávamos apaixonados. De uma paixão secreta a uma confissão dos nossos sentimentos. O Ricardo e eu namoramos secretamente durante 3 anos. Embora estes 3 anos tenham sido duvidosos, levamos o nosso relacionamento a sério. Fui eu quem iniciou o término, e ele voou para o estrangeiro sem dizer uma palavra, para nunca mais se ouvir falar dele. Já lá vão 5 anos que terminamos. O que estava ele a fazer em casa? 2. O banquete terminou e estávamos a regressar a casa. O condutor conduziu firmemente durante todo o caminho, buzinando uma vez, um momento raro enquanto nos aproximávamos de casa, com um grunhido. Estava a descansar os olhos quando a buzina me assustou. Instintivamente, levei a mão à testa e franzi o sobrolho. Eu realmente não deveria ter bebido aquela última taça de vinho. Bebi demasiado depressa, tentando conter o frio na barriga, e agora dói-me a cabeça. Tenho uma reunião amanhã de manhã com o jet lag, muitas coisas para tratar e uma reunião com o médico do meu avô. A minha cabeça dói cada vez mais. O carro esteve parado durante muito tempo, e a voz do condutor tornou-se hesitante. Jovem mestre, alguém está a bloquear a porta. Devemos chamar a segurança. Abri os olhos com isso, e o franzir das minhas sobrancelhas gelou. Foi estranho. Foi como uma cena com que sonhei na outra noite. O protagonista daquela conversa de circunstância, aquele em que eu tentava não pensar, apareceu à minha porta de casa. Os faróis brilharam, iluminando a vista como uma fotografia sobreexposta. Ricardo, vestindo uma t-shirt branca e um blusão preto, estava sentado de pernas cruzadas sobre a mala, com uma postura casual e uma expressão turva. Os meus pensamentos também estavam turvos. Jovem mestre. O motorista ainda aguardava o meu pedido. Olhei para a mala. Há 5 anos, Ricardo tinha colocado nela tudo o que tinha de casa. As rodas fizeram um barulho forte no caminho de pedras no jardim da frente, e ele não olhou para trás uma única vez. Só entre. O motorista olhou pelo retrovisor, surpreendido, depois viu a minha expressão calma e assentiu rapidamente, sim. O motor rugiu baixo e o para-choques quase roçou nas suas pernas, mas ele permaneceu imóvel. À medida que nos aproximávamos, o feixe de luz branca e ofuscante deslocou-se para baixo, permitindo-me ver o seu rosto claramente. Ele estava a sorrir. Era o mesmo sorriso de há 5 anos, com um quê de casualidade e sinceridade escondidos. Assim, sabia que ele não cederia. Não fazia sentido continuar o impasse. Não querendo constranger o motorista, abri a porta. Trabalhou muito hoje. Descansa um pouco. A última sílaba foi pronunciada, e eu e o Ricardo olhámos um para o outro. Quais devem ser as primeiras palavras depois de uma longa separação? Há quanto tempo? Como tem passado? Sente a minha falta. Imaginei que ninguém tinha razão. O Ricardo olhou-me por um longo momento com um sorriso irónico, depois levantou-se lentamente. Marcos, ouvi dizer que vais casar. 3.
Arriscaria uma trombose venosa e apanhava um voo de 20 horas só para me dizer isso na cara. Fez uma pausa, os cantos dos lábios curvados. Preocupa-se comigo. Preciso de te lembrar. Desapertei um pouco a gravata. Tu e eu não estamos em condições de falar assim agora. Com isto, passei por ele sem expressão. O barulho abafado das rodas de uma mala ecoou atrás de mim, e seguiu lentamente até à porta. Entrei, virei-me e olhei para o Ricardo, que estava 2 degraus abaixo. Tal como tinha bloqueado a porta antes, sem ceder um centímetro. Não está em condições de entrar. A porta fechou-se. A dona de casa preparou um lanche da meia-noite, e eu comi uns snacks rápidos antes de ir para a casa de banho tomar banho. A minha mente estava deliberadamente clareada, por isso, quando vi o Ricardo encostado a mim depois do banho, a minha reação foi um pouco mais lenta. Não pensei que ninguém na casa o deixasse entrar. Ele está agora parado à minha frente, isso só podia ser. Não muda a palavra passa séculos. É preguiçoso ou relutante. Uso-o há tantos anos que o ato de pressionar cada dígito se tornou uma memória muscular, tanto que quase me esqueci do seu significado original, o dia em que me marcou pela primeira vez. Obrigada pelo lembrete. Depois mudo. Encarando o seu olhar penetrante, ajeitei o meu robe. Mais alguma coisa? Não disse nada, dando um passo na minha direção. Contive imediatamente a minha expressão e baixei a voz. Será que o jovem Sr. Ricardo não estava realmente a tentar alertar-me para os riscos de segurança, mas estava simplesmente a ser incivilizado e a invadir a propriedade? O Ricardo parou à minha frente, o seu tom cínico desapareceu. Marcos, não está aqui mais ninguém. Não seja tão sarcástico. Sabes que não está aqui mais ninguém. É apropriado ir à casa do teu ex-namorado tão tarde da noite. Nem pensar. Os seus olhos claros fixaram-se em mim por um longo momento, depois os cantos dos seus lábios curvaram-se num meio sorriso. Mas, ex-namorado, deixei aqui uma coisa. Tens de me devolver. Quando se foi embora, levou tudo. As roupas que comprámos em conjunto foram cortadas ao meio, as chávenas foram partidas em pedaços e os eletrodomésticos ficaram apenas com as tomadas. Felizmente, não temos animais de estimação. E não temos filhos. Depois de uma distinção tão clara, é ridículo dizer que algo foi deixado para trás. Não há mais nada seu aqui. Sim. Ainda me deves uma. Ricardo aproximou-se, com a voz baixa. O seu hálito quente perfurava o meu ouvido, cada palavra pontuada. Terminar, mão, canhão. O meu couro cabeludo contraiu-se de repente e eu encarei-o, incrédula. Está louca? De que disparate está a falar? Disparate. Ele zombou, endireitando-se. Quem é que está a dizer disparates? Quem é que pediu a mão de alguém e a terminou tão abruptamente na noite em que nos conhecemos, e depois jurou que nunca mais nos casaríamos? Então, finalmente cansaste da solidão, não foi? O Ricardo veio à minha casa quase assim que saiu do avião, com jet lag, e o seu rosto estava sério. O seu peito subia e descia, e a sua respiração estava incontrolavelmente pesada. Riqueza igual, sem problemas de fertilidade. Marcos, os teus requisitos para um parceiro de casamento são apenas 9 palavras. Estas foram as condições que enumerei quando contratei um casamenteiro profissional para encontrar um parceiro de casamento adequado. A situação já se tinha espalhado pela comunidade, por isso não foi surpresa que ele soubesse. É um pouco simples, mas a saúde do avô não me permite perder tempo e selecionar com cuidado. Não quero que o seu desejo seja em vão e acabe em arrependimento. O Ricardo não precisa de saber isso. Mas pareceu irritado com o meu silêncio. Por que é que não vieste ter comigo se estavas com tanto tesão? Há alguém que te saiba satisfazer melhor do que eu? Ricardo. Disse-lhe bruscamente. Acabamos. O que eu decidir não é da sua conta. Ele insistiu, exigente. A sério? Existe mesmo uma pessoa assim? As minhas costas foram subitamente agarradas. Antes que me pudesse soltar, a sua mão já tinha deslizado pela minha espinha, pressionando rapidamente um ponto na minha omoplata. Aqui. O Ricardo apertou com mais força através do meu robe, os seus olhos vermelhos. Alguém mais me tocou. Há ali uma pequena pinta, um ponto sensível. O Ricardo adorava beijar aquela pequena pinta durante os nossos momentos de paixão, levando-me ao meu limite, por fim, com um empurrão final e forte, bloqueando-me o caminho e observando-me a implorar por misericórdia. O ar estava carregado com o aroma da íris negra e, no momento em que o senti uma profunda onda de excitação. As feromonas do Ricardo. Há tanto tempo que não o via, e a reação foi tão intensa que quase não me consegui conter. Calma. Respirei fundo, cerrei os dentes e empurrei-o. Se quiser uma explicação, posso pedir desculpa. Desculpa, Ricardo. Quebrei a minha promessa. Disse que nunca me casaria, mas agora casei. Está satisfeito? Ao terminar de falar, estendi a mão e atirei a planta para o vaso perto da porta da casa de banho no chão. Ouvi um estrondo forte.
A governanta, ouvindo a agitação, chegou atrasada. Ao ver que era Ricardo, virou-se rapidamente e desceu para ir buscar alguém. Ele já tinha visto como os términos de relações podem ser violentos. Todos os empregados daquela casa já o tinham visto antes. O som de passos apressados e sobrepostos ficou a escada abaixo. Ricardo deu um passo atrás, com um sorriso tingido de troça. Era alto e esguio, a sua constituição física ainda mais forte do que 5 anos antes. O braço à volta da minha cintura era forte e firme. Nesse momento, senti uma sensação de tremor. Acha que viajei tanto, o dia todo, sem dormir, só para obter uma explicação? Fiquei surpreendido por momentos, desviando o olhar sem motivo aparente, e repeti baixinho. Desculpe. Vá para casa e descanse um pouco. Também estou cansado. Tenho uma reunião importante amanhã, por isso não me vou despedir de si. Ricardo zombou. Já estou aqui. Qual mais importante poderia ser? 4. Só no dia seguinte compreendi o significado das suas últimas palavras. A empresa de capitais estrangeiros com a qual colaborava há quase 5 anos era, na verdade, controlada pelo Ricardo. Ignorou o súbito alvoroço na sala de conferências e caminhou lentamente até mim, puxando uma cadeira e sentando-se. Há quanto tempo, Sr. Marcos? O seu sorriso era brilhante e desafiador. Tinha acabado de dormir tarde ontem à noite graças aos comprimidos para dormir, por isso os meus reflexos ainda estavam confusos. Fiquei ali sentado, tão distante e afastado como sempre, sem saber exatamente como reagir. Ricardo apresentou-se casualmente e começou a conduzir a reunião. Após uma noite de calma, a sua irritação e raiva descontroladas tinham diminuído. Os seus olhos estavam afiados, as suas sobrancelhas fundas, a sua aura familiar, porém estranha. Como poderia ser ele? Esta parceria estável e de longa data abriu novos territórios de negócio, mitigou os riscos comerciais no mercado internacional e, mais importante, salvou a então ameaçada família Silva. Sempre fui grato e estimado por isso, mas, como poderia ser ele? Tentei desenterrar pormenores esquecidos dos nossos 5 anos de interação, a ausência de videoconferências, os e-mails pontuais de aniversário e a mensagem repentina a meio da reunião: está a nevar na tua cidade. Uma sensação de calor percorreu a minha coxa, acariciando-a suavemente. Voltei à realidade com um sobressalto, o meu corpo tenso. Ricardo olhava fixamente para o ecrã, assentindo ocasionalmente, mas a sua mão nunca se levantou. A sua prestação piorou com uma reação tão forte. Após a reunião, deteve-me à porta do escritório. Preocupada com a grande multidão no escritório, deixei-o entrar. Olhou em redor e caminhou lentamente em direção à minha secretária. Já viu as expressões nos rostos dos seus colaboradores? Tenho tantas saudades deles. Era assim também naquela altura. Parecíamos que íamos lutar, assustando toda a gente. Mas, na verdade... Parou junto à mesa, virou-se lentamente e ergueu uma sobrancelha para mim. Nessa noite, estavas em cima de mim e eu não conseguia respirar. Apertou as mãos ao lado do corpo. Não falo do passado. Clique. O som de um balcão. Assustei-me, franzindo a testa enquanto me aproximava. Não toque nas minhas coisas. O Ricardo esquivou-se da minha mão. 997, o que é que isso significa? Sem significado especial. Baixou os olhos e mexeu no balcão de metal, que lhe parecia incrivelmente pequeno na mão. Soaram mais 2 cliques e os números voltaram a 0. O que lhe aconteceu, afinal? Será que foi o número de vezes que me enganaste? O meu coração disparou. Fazia sempre as coisas com facilidade. Fosse nos estudos, na carreira ou nos meus pensamentos, tinha sempre facilidade em compreender. Não. A minha expressão estava congelada, a minha voz rígida, e o assunto mudou ainda mais abruptamente. Aquela empresa, por que você? O Ricardo largou finalmente o balcão e olhou para mim. Por que não eu? Já acabamos. Marcos, por favor, compreende. Foste tu que terminaste unilateralmente. Nunca concordei com isso desde o início. E se ele não concordasse? Estávamos separados há 5 anos. O escritório era perfeitamente à prova de som e, assim que os ruídos diminuíram, tornou-se excepcionalmente silencioso. Após um longo e silencioso impasse, cedi. O que é que quer? A sua resposta foi rápida, nada de casamento. A minha resposta foi igualmente rápida, desculpe, não posso fazer isso. O Ricardo encarou-me. Nada de casar com mais ninguém. De repente, percebi que ele estava vestido de forma muito formal hoje. Um fato escuro de alta costura, sapatos e cinto de couro a condizer, acessórios cuidadosamente combinados e cabelo meticulosamente penteado. Limpo e bonito, é difícil não o imaginar ajoelhado, rodeado por uma sala cheia de flores. Queres pedir-me em casamento outra vez? Eu ri-me. Já foi rejeitada uma vez e quer ser rejeitada pela segunda vez. 5. No final, acabou em maus lençóis. Como um burro de carga entorpecente, terminei as minhas tarefas e fui para o hospital. Com a idade, o seu corpo torna-se frágil.
Em vez de recorrer a tratamentos arriscados e agressivos, é melhor preservar os seus últimos momentos de lucidez. O significado do médico era claro, e eu acenei com a cabeça em sinal de compreensão. A saúde do avô era muito pior do que a dos outros da sua idade. Estes 5 anos tinham-no praticamente drenado de toda a energia restante. Deveria estar a viver uma reforma confortável, a cuidar de flores, a passear com pássaros, a viajar e a viver uma vida feliz e antiga. Se ao menos a família Silva não tivesse acontecido há 5 anos. Como está o meu irmão ultimamente? Bem. Fique de olho neles, não deixe que se magoem. Percebo. Ele assentiu, deu um gole na papa de milho miúdo e olhou-me com os olhos turvos. E você? A camisola do hospital parecia-lhe demasiado grande, deixando os braços nus e ossudos, cobertos de veias. Olhei para ele por um momento e depois desviei o olhar. Está quase. O casamenteiro disse que me dava notícias amanhã. Terminou as papas, colocou a tigela de lado e suspirou imperceptivelmente. De nós os 3, és o mais fiável, mas também és aquele com quem estou mais preocupado. Traz a pessoa se tiveres a certeza. O avô vai fazer-te uma última verificação. Há algum tempo, o avô anunciou o seu testamento. Quem de nós 3 homens der à luz primeiro um herdeiro herdará toda a propriedade. Os meus 2 irmãos mais novos agiram rapidamente, um fez fertilização in vitro e o outro foi para a universidade contratar um alfa para um quarto. Cada um tem os seus próprios jeitos loucos. Investiguei secretamente várias vezes, confirmei se todos à sua volta estavam bem e deixei-os em paz. Com base na situação atual, sou provavelmente o mais lento. Já era noite quando saímos do hospital. Depois de esperar um pouco, o motorista ainda não tinha aparecido. Abri o telemóvel para verificar, mas vi uma mensagem do condutor 10 minutos antes, uma carinha triste e enorme, a dizer que o carro não estava bem estacionado. Quando saiu para comprar água, alguém ligou e rebocou. Foi tão ultrajante que a minha cabeça começou a doer novamente. Instantaneamente, um carro prateado reluzente parou à minha frente, o vidro baixou e a cabeça do Ricardo apareceu. Entre. Não, obrigada. Recusei friamente, guardando o telemóvel, virando-me e começando a andar. Seguiu-me como uma sombra. Quando eu estava prestes a sair do hospital, pisou o acelerador e fez-me parar. Queres que suba e converse com o teu avô? Os meus passos congelaram. Olhei com ferocidade, como se atreve. O Ricardo, imperturbável, inclinou-se com um sorriso e abriu a minha porta. Entre. Ficou parado à porta, o trânsito atrás dele buzinando impacientemente. Fechei os olhos, estacionei e entrei. Estou a avisá-lo, não o incomode. Eu sei, eu sei. Ricardo trancou a porta rapidamente, o tom mais leve do que naquela manhã, como se lhe tivesse sido retirado um fardo pesado, a melancolia dissipada, uma sensação de alívio. Fiquei perplexo. Virei-me para olhar pela janela. As luzes da rua brilhavam intensamente, como sonhos fugazes e etéreos. A minha marca foi apagada. O carro parou num sinal vermelho e, através do reflexo da janela, os olhares de Ricardo cruzaram-se. Não sou bom a mentir, e o meu cérebro vacilou. Abortou há muito tempo. Perdeu. Os meus dedos cerraram-se inconscientemente. Quer dizer, lavada. Houve silêncio durante alguns segundos, e depois uma gargalhada da minha parte. Pensando bem, como pôde engravidar da minha marca? Lavar, seria doloroso. Esse assunto sufocou-me. Queria apanhar ar fresco, mas até a janela estava trancada, por isso só conseguia esticar o braço para afrouxar a gravata. Não tente seduzir-me. Sabe como eu sou. Ricardo, este tipo de conversa pode ser divertido numa relação, mas agora é só assédio sexual. Ricardo bufou novamente. Agora está a analisar logicamente. E a sua própria decisão? Já pensou bem. Ser guiada pela vontade é pior do que os seus 2 irmãos. Pelo menos não arriscaram a vida. Claro, não pode simplesmente fazer o que eles fizeram e agir de forma imprudente. Parece que ele descobriu porque é que escolhi o casamento arranjado. Não é à toa que ele está tão feliz, pensou que eu fui forçada a isso. Voltei a colocar a minha gravata. Não se meta nos assuntos familiares dos outros. Ah! Não saberia o quão tola é se não se metesse. Uma pilha de documentos foi-me atirada para o colo. Deu uma boa vista de olhos a isto. Baixou a cabeça e desdobrou. Uma cópia do testamento, assinada pelo avô. Ao contrário da cópia que nos contou, esta dizia claramente, preto no branco, a herança estava dividida em 3 partes iguais, sem exigência de herdeiro. Ricardo continuou com o seu sarcasmo, depois, lentamente, a sua voz suavizou-se e ficou completamente em silêncio. Por um longo momento. Sabia disso o tempo todo. Pensavas que eu estava à toa nos últimos anos. Então por que é que ainda? Ainda escolheu o casamento arranjado. Fechei o documento, cruzei as mãos e disse calmamente. Ricardo, toda esta coisa não é tão indefesa ou aflita como pensas. O avô só quer uma declaração. Se ele quiser, eu dou-lhe.
Um parceiro com uma riqueza comparável também beneficiaria a família Silva. O melhor dos dois mundos. Os meus dedos ficaram brancos no volante. O rosto de Ricardo escureceu e desviou-se, parando bruscamente na berma. Nem se deu ao trabalho de desatar o cinto de segurança, agarrando-me os ombros e pressionando-me mais. Afirmou especificamente que não tem problemas de fertilidade. Quer mesmo ter filhos. A sua voz estava tensa, completamente desprovida da leveza de antes. Tentei puxar a porta, mas não se mexeu. Fiquei um pouco irritada. Proibido estacionar aqui. Ou abre a porta ou vai embora. Acha que é a única que chamaria um reboque. Marcos. Olha para mim. A voz era tão alta que me fez tremer os tímpanos. Mordi o lábio e não mexi. No pequeno espaço, o aroma das íris negras tornou-se subitamente mais forte. Não me atrevi a olhar, com medo que os meus verdadeiros sentimentos transparecessem através dos meus olhos. Até hoje, o meu corpo ainda reage ao Ricardo. E o meu coração também. Contive alguns suspiros suaves e puxei novamente a porta. Ricardo. Queria lembrar-te ontem à noite, consegues controlar as tuas feromonas? Não sejas tão descuidado. Não consigo. A pressão nos seus ombros aumentou. Podes lavar a minha marca e aceitar outro alfa, mas e eu? Cada vez que estou suscetível, só consigo sobreviver com os poucos restos que tirei da tua casa. Desapareceu primeiro do copo de água, depois da navalha e, finalmente, da sua camisa. Mas aquele pequeno pedaço de aroma desapareceu completamente há 2 anos. Marcos, sabes o quanto sinto a tua falta? Não sou feliz sem ti. Pode. A minha voz estava rouca, presa na garganta. Fechei os olhos e falei com voz rouca, encontra um novo parceiro. A minha respiração ao meu lado parou. Passado um bocado, perguntou, com a voz trêmula, quer que encontre outra pessoa. As suas oscilações de humor devem-se provavelmente ao desequilíbrio de feromonas, certo? É muito difícil, não precisa de forçar. Se encontrar um homem adequado, seja proativo. A sua família vai certamente querer que tenha a sua própria família em breve. Eu consolei-o, agindo como um parceiro de trabalho qualificado, um amigo próximo. Afinal, não eram parceiros. Não achas que não tentaram? Durante tantos anos, empurraram-me um após outro para dentro da minha vida, armando-me para o inferno uma e outra vez. Quando pensava em ti, odiava-te mais do que tudo. Pensava, por que não deixar passar? Há tantos ômegas no mundo, e eu sou louca por ter de me enforcar em ti. Mas, é impossível. A sua voz desvaneceu, o seu hálito quente pairando no meu pescoço, aproximando-se da glândula. Eu só te quero a ti. Dá-me, por favor. Olhei em frente, impassível. Quando Ricardo, sempre cínico e sem pressas, implorou tão humildemente pelas feromonas de alguém. Tão lamentável que era impossível recusar. Que pena. Não. A feromona que conhecia, o familiar, o nostálgico desapareceu. Ele não o pode confortar agora. Inclinando um pouco mais a cabeça, pude ver claramente a expressão de Ricardo tornar-se inexpressiva por momentos. O quê? Os seus lábios moveram-se, mas nenhum som saiu. Ele sentiu o cheiro. A laranja azeda e amarga. Depois de um ômega ser marcado, as suas feromonas misturam-se com as de um alfa, formando um aroma novo e complexo. O meu aroma original era limão, mas depois de estar com o Ricardo, é predominantemente dominado pela sua íris negra. A laranja amarga parece-lhe agora completamente estranha. Ricardo, está na hora de seguir em frente. Houve uma pancada na janela do carro. O meu terceiro irmão, o João, tentava espreitar lá para dentro. Tinha enviado a localização em tempo real antes de guardar o meu telemóvel. Ele chegou mesmo a tempo. Porquê? Quando saí do carro, uma voz seguiu-me. Qualquer um consegue, menos eu. 7. Sentado no carro do João, peguei no supressor que tinha acabado de receber no hospital e, habilmente, injetei-me 2 vezes. Irmão, por que é que nunca vais ao centro de convívio? Os 3 irmãos da família Silva são todos ômegas. O avô montou um centro de convívio, onde formulavam feromonas artificiais para nos ajudar a passar confortavelmente o período de febre. É problemático. Ah, murmurou, virando a cabeça. É obviamente mais problemático obter o supressor. Guardei a injeção e não disse nada. Vai para casa. Ou para o escritório. O calor no meu corpo diminuiu lentamente e inclinei-me para trás. Para o cemitério. Ah. Para ver os meus pais. É. O cemitério da família Silva fica no topo da montanha. O João, cansado passado um bocado, ficou para trás. Fiquei sozinho junto à campa dos meus pais por um momento, acendi um cigarro e caminhei até à outra extremidade. Sob os ciprestes aparados regularmente, havia uma bela pedra azul. Coloquei o meu cigarro sobre ela e endireitei-me lentamente. O fumo subia suavemente e depois dissipava-se com o vento. Nos degraus de pedra, não muito longe, João enviava mensagens de texto a alguém, incapaz de conter o sorriso.
Que vida maravilhosa, simples e descomplicada. Ele não sabia que eu não ia para o centro de conforto porque dava muito trabalho. Era porque era inútil. Aqueles que diziam querer seguir em frente estavam, na verdade, a quebrar secretamente uma barreira. Eu não tinha lavado a marca que Ricardo deixara. Quando a febre atingiu o auge, o meu corpo apenas o reconheceu, e mesmo as hormonas mais avançadas eram ineficazes. Ricardo não imaginaria que houvesse outra possibilidade de mutação da feromona ômega. Gravidez e aborto espontâneo. Olhei para o pequeno outeiro atrás da pedra azul, sem nada de especial. Havia ali um segredo enterrado. O cigarro queimou até ao fim, peguei nele e dei uma passa. O sabor do tabaco penetrou nos meus pulmões, espalhando uma sensação entorpecente e astringente. Eu também queria perguntar. Porquê, só eu? 8. Desde a infância que o Ricardo sempre foi calmo e seguro de si, um verdadeiro cumpridor das regras. Ele foi a minha rebelião tardia. Fomos para a cama no dia em que confirmámos a nossa relação, e aquela primeira vez foi uma marca permanente. Ambos sabíamos muito bem que a família Costa e a família Silva, com a sua rixa de sangue que remontava a 3 gerações, nunca nos permitiriam estar juntos. E daí? Duas personalidades independentes numa relação, precisávamos da aprovação de alguém. Na escola, usávamos as atividades do clube e as competições como disfarce. Em várias empresas, não tínhamos interação pública, era tudo sobre ti e sobre mim, mas, nós bastidores, beijávamos-nos até ficarmos lambuzados no estacionamento subterrâneo escuro. Era absurdo, mas harmonioso. Somos como Romeu e Julieta. O Ricardo suspirou subitamente após uma das nossas interações. Nem tive energia para revirar os olhos para ele. Consegues pensar em algo positivo? Haverá um final feliz para estes dois. Como se de uma profecia se tratasse, a situação mudou. Os meus pais aventureiros pereceram num tsunami, e o meu terceiro irmão, tomado pela dor, quase ficou aleijado. De repente, a poderosa família Silva tornou-se presa fácil para todos. Aqueles com velhos e novos ressentimentos, aqueles com ambição, aqueles aparentemente amigáveis, mas com más intenções, todos eles invadiram. Cadeias de financiamento quebradas, irregularidades no fornecimento, indemnizações exorbitantes, novos problemas surgiam diariamente. O meu avô e eu fomos obrigados a suportar o peso do fardo, mal conseguindo comer. O Ricardo não me podia ajudar abertamente, por isso só me conseguia ajudar secretamente. Em breve, a sua família chegou, acompanhada por uma falange de advogados de elite e guarda-costas. Fiquei sozinha no centro, rodeada de tantos olhares e palavras duras, mas consegui sorrir, não há como. O seu filho ama-me. O Ricardo amava-me, eu não tinha dúvidas. A oposição da família nunca foi um obstáculo. Sempre acreditei que bastava apenas ter a certeza disso. Mas aquela importante negociação do projeto coincidiu com a crise do Ricardo, e não tive tempo para me sentar com ele no quarto para desabafar, deixando-o dependente de supressores durante alguns dias. Ele continuava a importunar-me, não dormes há dias. Deixa-me abraçar-te e deitar-te um pouco. Não te vou incomodar. Cedi, oferecendo-me para me acordar às 6 da manhã. Não me incomodou, mas também não me acordou. Quando acordei nos seus braços, já tinha perdido o prazo. O projeto pelo qual lutávamos estava resolvido, caindo nas mãos da família Costa. O Ricardo estava chateado, a pedir desculpas profusas e a prometer compensar-me pelas perdas. Eu não disse nada, afinal, a motivação dele era por mim, queria que eu descansasse. Mas o meu coração afundou. Foi a primeira vez que percebi a diferença entre nós. O Ricardo amava-me, mas amava apenas a mim. Se as nossas posições fossem invertidas, não importava o quão cansado ou esforçado ele estivesse, eu tê-lo-ia arrastado para a mesa das negociações. Eu não conseguia amá-lo apenas a ele. A trêmula família Silva, o meu irmão ainda fraco, o meu avô idoso. Não conseguia desapegar-me de nenhum deles. Foi um período caótico de intensa ansiedade, exaustão, mas muitas vezes de felicidade. Sentia-me feliz, mas também sentia que algo estava a escapar. Eu não me conseguia deter nisso. Não me atrevia a pensar muito nisso. Certa manhã, tive um sonho estranho. Tinha a vaga sensação de que nos podíamos ter metido em problemas. Fui secretamente ao hospital e o relatório confirmou as minhas suspeitas. Havia uma nova vida na minha barriga. Não me lembro de uma única vez em que não tenha avançado. A pressão era tão intensa e a frequência tão frenética que a maioria das minhas memórias são nebulosas. Nessa manhã, sentei-me no corredor a segurar o relatório, pela primeira vez, pensei profundamente e durante muito tempo. No final, concluí que aquela pequena vida era inadequada e não deveria ter surgido. Tinha a certeza de que, se contasse ao Ricardo, ele ficaria tão feliz que me pegaria ao colo e rodopiaria. A questão de me manter ou não nunca lhe passaria pela cabeça. Ele, tal como as suas feromonas, era um completo romântico, alheio às realidades urgentes do momento. Estava perfeitamente satisfeito por dormir debaixo de uma ponte com a sua família de 3 pessoas. Assim, suprimi a notícia e fui decididamente para a sala de operações. Nessa tarde, voltei ao escritório e continuei com os meus negócios normalmente, como se nada tivesse acontecido.
Tarde da noite, sentei-me sozinho no meu escritório, agarrado à barriga, perdido em pensamentos. Um sócio de longa data, alienado pela família Costa, decidira rescindir a sociedade. A matéria-prima da fábrica tinha sido maliciosamente interceptada pela família Costa, impedindo a entrega normal. Os problemas acumulavam-se, sufocando-me. Sentia-me como se estivesse num navio afundando, impotente e desamparado. A videochamada do Ricardo foi como um bote salva-vidas. Com o peito a arfar rapidamente, atendi. A voz do outro lado clamava: Marcos, ainda estás no escritório? Por que não acendes as luzes? Olha com quem estou. Um amigo da faculdade. Das poucas pessoas que sabia que eu e o Ricardo éramos um casal. Jantaram juntos tarde da noite, todos rindo e sorrindo. Queres que te vá buscar? As lancheiras na mesa estão frias, não as comas. O bote salva-vidas afastou-se. No dia seguinte, quando cheguei a casa, lentamente percebi o que estavam a tramar. O quarto estava cheio de flores, e Ricardo, vestido formalmente, ajoelhou-se sobre um joelho. Marcos, casa comigo. Ricardo, vamos acabar. 9. Um casamenteiro profissional enviou uma mensagem. Eu tenho uma reputação pelo rei do inferno de rosto frio, e família Silva ainda não recuperou completamente sua vitalidade, portanto, a maioria dos alfas que são conhecidos tem uma atitude de esperar e ver e raramente responde. Além de algumas novas estrelas em ascensão. Eu olhei através das informações enviadas pelo outro lado e vi o fantasma precipitado no banquete anterior. Bruno, é um beta. Beta A. Toque na ponta dos dedos da mesa, pensando por um tempo, respondi brevemente: ajude-me a marcar uma consulta com Bruno. Ele é 2 anos mais novo que eu, e assume um negócio de limpeza mais tarde, e tem a inocência de que nunca foi espancada por seus colegas. Quais são seus arranjos em casa? Há alguém de quem você gosta? Você sabe o que é o casamento? Bruno ficou surpreso com a minha pergunta. Depois de um tempo, tropecei e disse: minha própria ideia, eu gosto, eu gosto. Ele olhou para mim e corou: na verdade, eu queria falar com você da última vez, mas eu errei, desculpe. Meu coração afundou: não é a pessoa que eu quero. Eu cheirei com ele um sorriso gentil: vamos fazer uma refeição primeiro. Ele assentiu sem palavras, recolheu brócolis em sua boca, engoliu e provavelmente percebeu: Sr. Marcos, você não gosta de mim. Muito direto. Você é bom, mas não é adequado. O que exatamente não é adequado? Vou ver se posso mudar isso. Eu pensei por um tempo e respondi a ele seriamente: a essência do casamento é um casamento. 2 pessoas que não gostam umas das outras estão temporariamente ligadas a alguns interesses comuns, não ao casamento. Não posso atrasá-lo. Ele assentiu sem entender. Passei rapidamente às informações do candidato, pensando se poderia organizar outro lanche da meia-noite. É impossível não aguentar. A condição do vovô está piorando todos os dias e mal posso esperar. Então, o Sr. Marcos tem alguém de quem você gosta? Fiquei atordoado por um momento e encontrei seu olhar. Diante de tanta sinceridade, as mentiras são difíceis de falar de sim. Ele é muito pobre. É bastante rico. Ele não gosta de você. Como? Bruno parecia muito confuso. Eu não posso ficar juntos se eu gostar, não posso, ele já tem uma família. Eu não pude deixar de rir, não. Não posso empurrar família Silva para a frente novamente por causa do meu próprio desejo. O casamenteiro disse que eu não poderia marcar uma consulta no momento, então desisti e me concentrei em conversar e cooperar com as pessoas na minha frente. Depois do jantar, peguei a pessoa para o carro e fiquei na entrada do restaurante por um tempo. Talvez depois de beber, minha cabeça começou a machucar novamente. Recentemente, tive muitos ataques, então tenho que ir ao hospital para dar uma olhada. Mas, eu suspirei. Realmente não há tempo. 10. A cooperação de ontem estava apenas no meio do caminho, e Ricardo voltou à empresa novamente. Desta vez, eu não estava mais perdido, acenei para ele e o chamava educadamente de Sr. Ricardo. O partido de cooperação não está na superfície, mas chegará à família Costa mais cedo ou mais tarde. Não sei quais truques serão levados para segmentar a família Silva. Quando a cooperação neste trimestre termina, tenho que encontrar maneiras de procurar novas oportunidades. Eu levantei minha mão e pressionei minhas templos. Assim que eu esfreguei, meu telefone na mesa balançou de repente. SR. Marcos, pensei nisso a noite toda e senti que a aliança e o casamento podem coexistir. Outro. Tudo bem se eu não gosto de mim por enquanto, os sentimentos podem ser cultivados. Notei o olhar ao meu lado, então virei meu telefone de cabeça para baixo e olhei para a tela de projeção. A longa reunião terminou para evitar ser bloqueada por Ricardo novamente, agarrei-me às pressas e me levantei para sair rapidamente. Uma mão alcançou a minha vista e bloqueou meu caminho. Feliz cooperação. Todos na sala de conferências assistiram. Excitação não escondida. Olhei friamente para João, que estava sorrindo mais abertamente, e lentamente levantei minha mão para segurá-la. Palmeiras se sobrepõem.
Feliz cooperação. Ricardo mais uma vez me seguiu para o escritório sem problemas. Quando você vai voltar? Voltando ao exterior, família Costa, eu não estava cercado por mim de qualquer maneira. Você está se sentindo desconfortável? Fiquei surpreso por um momento, peguei o copo de água e tomei um gole. Não. A água no copo de água estava vazia e Ricardo ainda estava olhando para mim. O que mais você tem? Ele não é para você. Um pisado empurrado da cabeça e ele levantou a mão no meio do caminho, percebendo que Ricardo estava assistindo, ele a colocou novamente. Me perseguindo. Acabei de ver quando jantei com minha família. Oh. Ir para casa. Bom. Ele escolheu unilateralmente cortar as relações e se mudar para minha casa, mas depois foi para o exterior sem dizer uma palavra, mas foi para casa depois de dar a volta em círculos. Ele queria buscar-o na faculdade, mas eu ameaçava por algumas palavras e fugiu. Ele era um fraco e covarde que não aguentava. É ainda mais vergonhoso dizer coisas ruins pelas minhas costas. Coloquei o copo e pressionei a borda da mesa para apoiar meu corpo. De qualquer forma, ele é melhor do que a pessoa desavergonhada e teimosa. Ricardo sufocou por mim e empurrou seus lábios finos. Foi realmente sem vergonha. Mesmo que eu já tivesse dito tão claramente e recusado tantas vezes, ainda caminhava em minha direção passo a passo. Eu subconscientemente olhei de volta para a mesa. Não há como recuar. Fiquei convencido, realmente encontrei um bom lugar para mim. Os olhos de Ricardo estavam trancados em mim por um momento, seu corpo se inclinou para a frente um pouco e sua respiração se aproximou. Você faz isso. O balcão clicou atrás dele um após o outro. Meu cérebro gaguejou por um momento, o quê? 9 vezes. Ricardo fez uma pausa, o número de vezes que quer tocar-o durante a reunião. Meu rosto ficou mais quente a pouco, e eu prendi a respiração e pressionei contra seu peito constantemente prensado. Ricardo, pare na hora certa, não me força a dizer muito mal. Ele sorriu. Você não pode cuspir palavras bonitas com sua boca. Uma mania familiar e desconhecida surgiu no meu corpo, e um nervo se contrai em minha mente, e a razão me disse para ficar longe dele o mais rápido possível. Mas ele não conseguiu se controlar. O corpo de Ricardo endureceu e seu sorriso ficou ainda mais forte. Marcos, ele é beta. Como ele pode ajudar-o a aliviar sua aparência? Quem disse que queria que ele aliviasse? Oh. Não o procure, você está procurando seu mestre de laranja amargo. Eu mordi meu lábio inferior e me virei para olhar o sino de chamada do outro lado da minha mesa. Ricardo viu em sua mente à primeira vista. Assim que sua mão chegou no meio do caminho, ele foi agarrado e pressionado firmemente na mesa. Eu procurei por toda a cidade de uma cidade, mas não consigo encontrar uma pessoa assim. Ele realmente existe. A postura era ambígua demais, e eu cerrei os dentes e lutei duro. Deixe-me ir. Ricardo ignorou. Este cheiro quebrado é a obra-prima do seu centro de conforto. É deliberadamente me guiar para pensar por lá, querendo que eu desista. A cabeça está prestes a explodir. Respirei algumas respirações pesadas, me decidi e gritei para a secretária com toda a minha força. A porta foi batida rapidamente. Sr. Marcos, você está me ligando. Os olhos de Ricardo ficaram um pouco frios, e ela abaixou a cabeça e tentou selar minha boca. Virei minha cabeça para longe, e o beijo mal foi esfregado nas minhas bochechas e caí sobre meus lóbulos das orelhas. Entre. A porta está aberta. O secretário obviamente não esperava que essa cena estivesse dentro, e ele não conseguia sentir o cheiro de como o feminino de Ricardo era agressivo nesse momento. Mas suas principais qualidades profissionais o fizeram reagir rapidamente, apareceram na porta e rapidamente fecharam a porta. Sr. Marcos, o que você precisa? Eu conheci a visão de Ricardo e me forcei a não recuar, chame por segurança. Ricardo olhou para mim assim, imóvel. O secretário realmente pegou o telefone interno e ligou para o departamento de segurança, mas nunca o deixei para lá. A força amarrada ao pulso estava solta. Ele se levantou e olhou diretamente para mim. Marcos. Não vou deixar ir, esteja preparado para se envolver comigo pelo resto da sua vida. 11. Muito tempo depois que ele saiu, eu ainda estava segurando minha mesa e não me movendo. A secretária olhou para o meu rosto com cuidado. Você está bem? Você quer ir para o hospital? Eu apertei minhas sobrancelhas e disse, mostre minha próxima viagem. Ele rapidamente entregou o tablet e levou vários golpes até o fim. Deixa para lá. Abaixei minha cabeça e coloquei minha gravata inclinada em linha reta, e não tive tempo. Depois de alguns dias de progresso contínuo, Ricardo foi de fato como ele disse, e ele estava sempre em uma posição de problemas. Bruno enviou uma mensagem tarde da noite, é a pessoa favorita de Marcos, jovem Sr. Ricardo. Após 2 segundos, retire. Eu fingi não ver, o que você enviou. O outro extremo estava digitando por um longo tempo e, finalmente, uma frase apareceu, nada, não sei se ofendi jovem Sr. Ricardo, e fui alvo recentemente. Eu olhei para essa frase por um longo tempo até a tela escurecer completamente. O cigarro na ponta dos dedos pressionou o cinzeiro e cliquei no número desconhecido sem anotações.
Reduz a pessoas inocentes jogando. Bruno não veio me ver novamente. João não sabia onde ouviu os rumores e não pôde deixar de fugir e dizer: o que está acontecendo? Vocês dois dormiam. Vendo que eu estava em silêncio, ele ficou ansioso: então se apresse e durma. Se você não se segurar, a herança será minha. Seu relacionamento com o homem que ele mantinha gradualmente estabilizado, e seu segundo irmão também fez um rápido progresso. Hesitei se deveria lhes contar a verdade da vontade e o hospital ligou. A condição do vovô piorou e ele tinha apenas alguns dias para acordar. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de expectativa. Mas fiquei sem palavras e não ousei dar um passo à frente. Eu sou o único que resta. Ele chegou a esse momento, e ainda estou preocupado com ele. Eu vi as pessoas que vieram visitar, e minha dor de cabeça estava tão dividida que eu mal podia ficar de pé. O secretário ficou assustado com o meu rosto pálido e reduziu urgentemente os arranjos de acompanhamento. Os resultados da inspeção foram lançados muito rapidamente. Síndrome ausente. Muitas vezes aparece em ômega, a viúva que perdeu o alfa. As marcas de atrito não são apaziguadas por alfa por um longo tempo, causando comprometimento cognitivo e, em vez disso, se atacando anormalmente. O método de tratamento também é muito simples, é reobtendo os feromonios do repórter rotulado ou lavá-los diretamente. Não há necessidade de pensar. A operação de limpeza de marca foi organizada 3 dias depois, e eu voltei para casa com analgésicos e me sentei sozinha no quarto sem luz até tarde da noite. A última pessoa riu alto. Tão incompetente, Marcos. Ele obviamente tentou o seu melhor. Ou não posso manter nada. 12. Participe do jantar do investidor e conheça Ricardo novamente. Não é de surpreender que desta vez ele usasse a identidade de família Costa, o filho mais velho, para lidar com os elogios com facilidade. Quando meus olhos se conheceram, eu rapidamente virei minha cabeça. A distância está um pouco longe, e não consigo ouvir claramente, mas ainda sinto que as pessoas no círculo mudaram o tópico sutilmente. Você não precisa adivinhar. Mas é o clichê de família Silva será feita nesses 3 ômegas, mais cedo ou mais tarde. Não havia turbulência no meu coração, e eu procurei qualquer um familiar no local sem expressão. Bruno fica ao lado da torre de sobremesas no canto. Logo depois de dar alguns passos lá, ele de repente parecia nervoso e não olhou para trás na direção oposta. Eu parei lentamente. Um pouco engraçado. Depois de ficar lá por um tempo, uma figura chegou. Sr. Marcos, enviei as informações do casamenteiro, porque você não entra em contato comigo. Virando a cabeça, um homem sem rosto familiar. Um dos poucos alfas que responderam. No ensino médio, ele intimidou seus colegas de classe e pulou do prédio. Depois de resolver tudo em casa, ele não se arrependeu. Ele perseguiu estranhos na rua. Quando ele foi rejeitado, ele forçou a pessoa a entrar no beco, o ancestral de segunda geração que fez o que quisesse. Eu preciso urgentemente de um parceiro de casamento, mas se eu escolher esse tipo de pessoa, o vovô tem medo que ele morra com os olhos abertos. Ele levantou o copo e respondeu com um leve sorriso: eu realmente não estou distraído. Quem é tão honrado? Ele falou elogios, mas seu tom era nítido e sarcástico. Olhei para o secretário e ele veio resgatar a situação com entendimento. Depois de ir longe, você ainda pode sentir o olhar dele grudando nas costas dele. Ele abriu a porta do banheiro e suportou a náusea todo o caminho e não pôde deixar de correr em direção à testa. Dê-me o analgésico. A bolsa de poções foi entregue à sua mão. Vou pegar um copo de água. A porta foi aberta logo depois de fechar. Derramei o remédio na palma da mão e entrei em contato com a secretária. Não houve movimento do outro lado. Que remédio você está tomando? A mão estava congelada no ar. Lentamente, levantei minha cabeça. O espelho na pia estava impecável e pude vê-la sem virar a cabeça. Ricardo estava parado na porta com o rosto calmo. A porta atrás dele foi aberta novamente. Mark. O secretário segurou a água e parou com urgência. Ricardo se virou para ele. Seu chefe está doente. O secretário olhou para ele, depois olhou para mim e manteve a boca com cautela. Ricardo bufou friamente, segurando a maçaneta da porta. Precaução lá fora. Fiquei imediatamente alerta e saí rapidamente. Marcos, você tem certeza de que quer brigar comigo aqui? Além de uma porta, existem muitas figuras famosas do lado de fora. Apertei minhas mãos com força e soltei fracamente. Deixe-me ir. Não vou deixar ir até que a resposta seja obtida. Ricardo realmente não cedeu e parecia que ele estava me confrontando até o fim. Você quer que eu vá ao hospital para recuperar seus arquivos? Fiquei chocado e instintivamente disse ansiosamente, não. Seu rosto mudou um pouco, e ele levantou o queixo para mim. Abra. O medicamento derreteu pela temperatura do corpo e foi empilhado na palma da sua mão. Alívio da dor. Seus olhos se moveram da mão para o meu rosto e se aproximaram passo a passo. Onde dói? Fui estimulado pelo alfa agora e agora todo o meu corpo está ferido. Eu zombei dele. Você é médico. Ricardo não conseguia rir de jeito nenhum.
Ele me empurrou para o canto e levantou a mão para tocar sua bochecha. Onde? Eu não disse, ele apenas o tocou polegada por polegada. Onde quer que eu fosse, minha pele estremeceu. Finalmente, eu não conseguia segurar-o e choramingou, pare de tocar. Sua mão parou na cintura e lentamente enrolou-se. Eu estava preso em seus braços. A íris negra com entusiasmo atacou em seu rosto, e a força para apoiar seu corpo estava subitamente exausta. Marcos, você pode ser honesto comigo uma vez. Como você pode ser honesto? Estou até me traindo. Se eu optar por enfrentar meu coração agora, definitivamente o abraçarei e o envolverei em torno dele. Seduz-o, empurre-o para o limite e depois deixe-o ouvir o som de beber do lado de fora da porta com más intenções. Os braços de repente congelaram. De repente, percebi que realmente me abraçava de volta. Não. Recuei apressadamente minha mão e minha respiração de repente ficou rápida. Deixe-me ir primeiro. Tenho uma dor de cabeça. Quando te vejo, sinto uma dor de cabeça, náusea e todo o meu corpo. Ricardo virou uma orelha surda, me circulou com uma mão e estendeu a mão nas costas com a outra mão. O cinto já estava preso ao mais apertado, e ele alcançou a força, me fazendo gritar de dor. Logo, eu não consegui gritar. Ricardo puxou a mão e me forçou a ver a luz da água na ponta dos dedos. Aqui, vá para casa. Escolha um de 2. 13. Eu não conseguia explicar a Ricardo porque meu corpo não estava resistindo, mas, em vez disso, atendia a ele. Eu sinto que estou de volta há 5 anos. A situação está no caos e não há lugar para desabafar, então você só pode se entregar à sua voz. Você vai afundar de novo. Coloque todas as perguntas para trás brevemente. Marcos, você não lavou minha marca. Não pode ser deixado para trás. O que mais você se escondeu de mim? Existem mais e mais problemas. Apertei meus lençóis e escolhi o método mais vergonhoso e útil para mudar os tópicos. Tecnologia de lixo. O que? A conversa e o questionamento pararam. Eficaz, mas inútil. Quando ele estava confuso, ele o ouviu vagamente fazendo um telefonema. Esses 5 anos, bem, obstetrícia. Eu o enviei há 5 anos, tudo isso. Abra meus olhos e eu deitado na colcha. O corpo está seco e o espírito é leve. Olhando para o teto por um tempo, pegando o telefone. A notícia era como uma inundação, inundando a tela inteira. Não pode ser mais leve. Eu apertei minhas sobrancelhas e comecei a lidar com elas uma a uma. Um cobertor estava silenciosamente coberto com os ombros, o arroz vai ficar frio. Olhei para a bandeja na mesa de cabeceira e não larguei meu telefone. Ricardo não me forçou a fazer uma refeição primeiro e ficou um pouco surpreso. Mas fiquei surpreso por um momento e logo fiquei totalmente focado no meu trabalho. A parte de emergência estava quase terminada, então movi meus ombros e pescoço rígidos e senti as marcas dos dentes nas minhas mãos. As glândulas foram mordidas em pedaços. As memórias da noite passada correram em minha mente, e então percebi que parecia um pouco não natural. Ricardo não percebeu as reviravoltas no meu coração, então acendeu um cigarro e perguntou calmamente. Família Silva está sozinha. Fiquei atordoado por um momento, e meu humor lentamente se acalmou. Família Silva não é minha. Mas eu sou o irmão mais velho. Deve assumir a responsabilidade dos pais ausentes. Que o tsunami não apenas varreu meus pais, mas também minha liberdade. Peguei um cigarro da ponta dos dedos dele e o mordi na minha boca. Você não entende. Diga-me, eu quero entender. A fumaça ficou um pouco sufocante. Eu o pressionei na mesa com nojo, é difícil desenhar, então que tipo de contas pop bagunçadas foram adicionadas? Assim que terminou de falar, ele provou um pouco de sabor de limão na boca. Eu não disse mais nada. Depois de muito tempo, Ricardo me entregou a refeição reaquecida. Coma primeiro. Eu olhei para o ar quente por um tempo e levantei a cabeça. Ricardo, embora tenhamos feito sexo novamente ontem à noite, isso não significa que estamos começando de novo. Ainda não posso estar com você. Ele fez todos os seus preparativos mentais para pular com antecedência e perder a paciência, mas apenas abaixou a cabeça e pegou uma mordida de sopa, explodiu e entregou aos meus lábios. Abri minha boca sem cor e bebi obedientemente. Ele falou em silêncio até terminar de beber uma tigela inteira de sopa. Desculpe. Eu me fizer sem piedade ontem à noite. Não, ele não parece querer estar aqui. Você quer encerrar a cooperação. Foi a vez de Ricardo ficar atordoada. Não, eles não podem controlar essa empresa. Então, porque ele está se desculpando, você acha que o desejo há muito estimado foi concluído, e ele apenas se separará dele? Não perguntei e enterrei minha cabeça na refeição. Ricardo esperou silenciosamente que eu terminasse de comer. Quando você se sentir desconfortável, procure por mim. Não pretendo escondê-lo, não deveria ser necessário. Vou lavar a marca no dia depois de amanhã. Ele não parecia surpreso e assentiu. Eu sei, mas, me dê algum tempo. 14.
O que significa dar-lhe algum tempo. Quando ele pensou sobre isso com cuidado, ele parecia estranho. Parecia que Deus estava seguindo os desejos de Ricardo, e eu não conseguia mentir na mesa de operações. Eu fiquei doente. Eu estava ocupado com meus nervos por muito tempo todos os dias e de repente relaxei e todos os tipos de problemas chegaram à porta. Foi apenas um pequeno resfriado no começo, mas acabou se transformando em um nível de hospitalização. Deitado no hospital, eu estava tão ansioso que não conseguia comer. Meu segundo irmão Pedro veio-me visitar e, sem dizer uma palavra, ele fechou o computador e jogou de lado. Eu estava apenas vendo no meio da gravação da conferência. Eu fiz uma careta e pedi friamente, coloque de volta. Você não pode confiar em mim. Não. Então você não pode me dizer. Vou terminar tudo. Qual é o problema? Vou suportar o problema se houver alguma dúvida. Família Silva é a sua sozinha. Exatamente o mesmo. Não quero explicar Ricardo, mas receio que ele entenda mal Pedro. Eu nunca pensei que sim. Eu só quero pavimentar esta estrada um pouco. Ok. Ele me interrompeu, pegou uma maçã e começou a descascar, você pode descansar. Fiquei quieto por um tempo e não pude deixar de perguntar, a propósito, o investimento nesse projeto na cidade de S. Pedro olhou para mim, e eu só podia engolir o resto. O tópico mudou, você já viu o vovô. A longa pele de maçã quebrou de repente. Pedro parou e suspirou imperceptivelmente, com uma expressão séria. O médico disse que foram apenas alguns dias. João já começou a se preparar, e não será muito apressado naquele momento. Meu coração ficou sufocado. Eu esperava, mas ainda não conseguia aceitar. Especialmente quando não consegui cumprir seu desejo. Dê-me um cigarro. O cigarro não estava chegando, mas a maçã estava enfiada em sua boca. Pedro se levantou, pegou o papel entregue pelo guarda, costas e o limpou casualmente. Irmão, nós somos 3. Dei uma mordida e mastigei lentamente, eu sei. Pode haver 6 pessoas no futuro, ou mais, você não precisa suportar isso sozinho. Ah, também. Ele olhou para o meu pescoço, tenho alguém pedindo para me ajudar com uma palavra. Eu levantei minha cabeça e adivinhei quem era. Mas Pedro de repente ficou preso, cai. Cai, o que ele disse, era como cantar um pássaro. O guarda, costas atrás dele sussurrou algumas vezes, e Pedro ficou impaciente e disse, ok, você ouviu. 1. Capulet e Montegu podem não ser uma tragédia. Espere por mim. 15. No terceiro dia de hospitalização, eu estava dormindo atordoado e de repente havia mais pessoas ao meu redor. Sou eu. Retire meu punho e meu corpo apertado removeu minha força. Você pode dizer olá. Vejo você adormecer. Ricardo esfregou em direção ao meu pescoço, não me afaste. Eu senti que algo estava errado vagamente, então levantei minha mão e a pressionei no peito dele, e respirei fundo na minha frente. O que está errado? Ele queria acender a luz, mas segurou-o. Está tudo bem, eu deveria ser espancado se pegar alguma coisa. Snets alguma coisa. Fiquei surpreso por um momento e acordei completamente. De que bobagem você está falando? Foi o que você disse, Cable. Que canto dos pássaros. Ricardo riu, o fluxo de ar roçou suas bochechas e virou gentilmente em seus ouvidos. Sinto muito. Eu era ingênuo antes. Eu pensei ingenuamente que, enquanto nos dois nós casarmos, eles não teriam como alvo você, e não importa o quão profundamente enraizados os rancores desaparecessem. Eu não esperava isso do começo ao fim, tudo o que você precisa é de uma atitude. Não importa o que aconteça. Sempre estarei com você e sempre estarei ao seu lado, respeito suas decisões e aprecio tudo o que você valoriza. Esta é a minha atitude. Eu não disse nada por muito tempo. A voz de Ricardo suavizou, vou dormir por um tempo e me ligar às 6 da manhã. Porque são 6 horas. Ele bufou, ainda há algo para pegar. Mas, inesperadamente, foi ele quem me acordou no final. Ainda não estava amanhecendo. As luzes foram acesas na enfermaria e Ricardo estava ajoelhado no chão em um terno preto puro, usando sapatos para mim. Eu esfreguei meus olhos, são apenas alguns agora. Os movimentos congelaram. Ele apertou os lábios e cuidadosamente colocou meu casaco. Você pode sair. Eu pensei nisso em nenhum lugar, mas quando esse momento realmente chega, estou muito mais calmo do que imaginei. Sim. Vou sozinho. Eu sou o irmão mais velho. Eu quero me encarregar da situação. 16. Eu terminei o funeral do meu avô sem nenhuma perda. O enterro foi enterrado no chão e a multidão de luto dispersou. Ricardo me acompanhou para ficar em frente ao novo monumento em um atordoado. Marcos, eu quero confessar algo para você. Eu não fiz barulho. Ele continuou por conta própria. Eu procurei seu avô. Apenas 2 dias atrás. Depois de falar sobre mim e você, eu disse que queria persegui-lo de volta. Adivinha o que ele disse?
Eu lentamente virei minha cabeça. O quê? Ele disse. Ricardo olhou para mim e sorriu levemente. Passe. Algo caiu dos olhos. Eu levantei minha mão para buscá-la. Outra gota. A terceira queda não caiu. Ricardo me levou em seus braços, e todas as lágrimas que eu não queria ser visto foram derramadas em seu blazer. Eu senti que tinha chorando o suficiente, então o afastei. Você quer ver o que eu perdi? Eu mordi meu lábio inferior, sem saber como definir a criança não formada. Eu já vi. Essa pedra é do jardim do quintal da frente. Parece muito bom. Se fosse eu escolheria isso. Você não me culpa. Ricardo é honesto, pode ser então. Ele mudou. Parece que não mudou. Eu segui e deixa os degraus passo a passo. Pedro, que voltou à empresa primeiro, ligou. Família Costa aproveitou o perigo e nos roubou uma grande ordem. Ricardo parou e estendeu a mão para mim. Deixa 2 passos e coloquei minha mão na palma da mão dele. Pegue de volta para mim,